Estamos de volta às histórias clínicas, hoje que falamos das doenças de comportamento alimentar e nas quais eu tenho os meus colegas, a doutora Síria e o doutor Manuel, comigo a falar. Síria e Manuel, entretanto vamos voltar ao consultório da doutora Dulce Bossa para ver mais um bocadinho da nossa reportagem. Como é que se faz o diagnóstico destas doenças? Bom, as doenças são todas diferentes e, portanto, o diagnóstico implica um conhecimento da parte dos técnicos e uma experiência, porque às vezes o diagnóstico é muito difícil de fazer. Não é por uma pessoa aparecer muito emagrecida que nós dizemos que tem uma anorexia nervosa, porque pode até ter sido sempre muito magra. É uma atitude perante a alimentação e perante o modo como fala e se relaciona com o seu próprio corpo. E, portanto, é preciso haver uma experiência clínica para se conseguir detectar situações em início, em que as pessoas nunca vão dizer ao seu médico: eu não como porque quero perder peso. E, portanto, para a anorexia nervosa, de um modo geral, o diagnóstico faz-se por uma perda de peso muito acentuada, em pouco tempo. Nas crianças, por uma paragem de crescimento ou por uma ausência de crescimento na idade do crescimento, 8, 9, 10, 11 anos, o crescimento parou e, portanto, não há progressão nem no peso nem na altura. É preciso ter atenção ao que é que se passa com esta criança. Nenhuma criança vai dizer: eu não como porque não quero ser gorda ou quero emagrecer. Mas é isso que a criança pensa. Mas não vai dizer. E, portanto, o técnico, o médico, é que tem que estar preparado para ver estas situações e poder pôr como hipótese estes diagnósticos e depois ou se confirma ou não se confirma. Portanto, na anorexia nervosa, o diagnóstico é sempre uma perda de peso muito acentuada, que nunca mais é recuperada. Na bulimia nervosa não há grande perda de peso. E, portanto, os doentes procuram as consultas para perder líquidos acumulados, para resolver um problema de prisão de ventre, para resolver um problema de edemas dos membros, para pedir medicamentos para libertar os líquidos acumulados. E, portanto, na bulimia nervosa há alguns sinais físicos que um técnico, enfim, preparado sabe detectar, mas que não são muito objetiváveis. Há, por exemplo, nas pessoas com bulimia nervosa que vomitam, que provocam o vómito, há uma dilatação das parótidas e, portanto, na cara há uma deformação da imagem facial, porque há uma dilatação das glândulas parótidas que nós temos aqui de um lado e do outro, pelo esforço de vomitar. E há também uns sinais nas mãos, pelo manobra de introduzir os dedos na boca para vomitar, não é? Pronto, mas na bulimia nervosa não há, as pessoas aparecem queixando-se de gestões muito difíceis, muito lentas e pedindo muitas dietas para perder peso e para controlar as dificuldades. E, portanto, só com o tempo é que se pode perceber que tem uma bulimia nervosa, porque nenhuma pessoa vai confirmar ao seu médico nos primeiros tempos: eu como e vomito. É uma questão de dignidade. Não é possível dizer isto. Isto vai aparecendo ao longo da relação. Pode aparecer por sinais de alterações das análises. Baixa de potássio, baixa de sódio, alterações cardíacas, alterações cardiointestinais, gastrointestinais, porque estas doenças têm todas várias complicações físicas. Na perturbação de ingestão compulsiva, normalmente são as pessoas que procuram o médico porque são pessoas que estão permanentemente a fazer dietas, mas que nunca conseguem levar por diante e por isso nunca conseguem perder muito peso. Então passam muito tempo do dia sem comer, ao fim do dia acumularam imensas carências e perderam imensa energia, portanto quando chegam a casa comem, descontroladamente. E neste comer descontrolado sentem-se muito mal, sentem-se muito fracas, sem valor, muito incapazes de controlar a situação e, portanto, instala-se um quadro depressivo e ansioso, com insónias, alterações muito marcadas do sono, ingestões durante a noite, de alimentação para se acalmar e para dormir. E estas pessoas acabam por aumentar de peso. Portanto, elas costumam procurar o médico exatamente porque vão aumentando de peso ao longo do tempo. Que tratamentos é que existem para estes distúrbios? Também serão vários. Existem tratamentos absolutamente estudados e que estão comprovados e que toda a comunidade científica e clínica que trata estas doenças sabe indicar. E o tratamento é médico e psicológico. Médico no sentido de detectar quais são as alterações metabólicas, físicas e orgânicas que já se instalaram, tentar resolver, fazer o diagnóstico dessas alterações físicas, tentar resolver essas alterações, começar a pôr a pessoa a criar um compromisso terapêutico de começar a aceitar uma alimentação correta, portanto, mudança de hábitos alimentares.
Se houver associada uma patologia depressiva ou ansiosa, introduzir uma medicação que reduz essa patologia, mas só se isso for necessário, porque para tratar estas doenças, sobretudo a anorexia, não é preciso medicamentos para tratar as doenças. É preciso que as pessoas mudem de atitude. O pensamento de uma pessoa anorética ao longo de muitos anos é quase um pensamento psicótico. É um pensamento fora da realidade. As pessoas estão muito magras, acham-se muito magras e têm imenso medo de começar a comer. Portanto, isto é uma coisa quase irreal. Na bulimia nervosa não há isto, há um pensamento real, mas muito desorganizado. Passa um dia inteiro sem comer, depois chega a casa, tem uma compulsão alimentar desmesurada. A seguir sente-se muito mal e a seguir induz o vómito, toma laxantes. E no dia seguinte repete-se isto e vai-se repetindo ao longo de anos. Portanto, isto provoca nas duas doenças alterações físicas e metabólicas diferentes, têm que ser tratadas medicamente. Mas penso que o médico que deve orientar o tratamento, uma vez feito o diagnóstico, é um médico psiquiatra. E depois deve haver uma articulação muito próxima com o acompanhamento psicológico, que pode ser feito por um psicólogo ou pelo próprio médico psiquiatra. Mas há aqui uma questão muito importante, é que no tratamento destas doenças é fundamental, eu diria obrigatório, introduzir a família no tratamento. Não é possível tratar uma patologia que é tão familiar, porque a alimentação é um ato familiar, sem introduzir a família no tratamento e sem ajudar a família a lidar com isto. De facto, uma perspectiva muito interessante da doutora Dulce Bossa sobre as doenças de comportamento alimentar. Agora que falamos aqui um bocadinho do tratamento, há diferenças nos tipos de intervenções e aqui vocês trabalham ou trabalharam, tiveram perspectivas diferentes de tratamento. A Síria teve alguma parte da sua formação em Barcelona, num centro de referência também. Tu, Manuel, trabalhas no Centro Hospitalar Lisboa Norte, em Santa Maria, o Hospital de Santa Maria. Sim. São intervenções um bocadinho diferentes da perspectiva que eu tenho e do que eu já tenho falado convosco, não é? A Síria, se calhar, podes começar tu? Posso falar? Pronto, o Centro Universitário de Belvitge, que foi onde eu tive, tem um núcleo de doenças do comportamento alimentar. A abordagem inicial é uma triagem, para ver se de facto há uma perturbação ou não. Muitas vezes há esta ideia, como a doutora Dulce Bossa disse, uma pessoa magra não quer dizer que tenha necessariamente uma anorexia, não é? Este emagrecimento pode ser porque simplesmente sempre foi uma pessoa magra, como há outras causas que têm que ser excluídas. O Manel falou um bocadinho nisto também, mas causas de emagrecimento pode ser uma neoplasia, uma infecção, uma doença autoimune. Os síndromes de malabsorção também. Exatamente, um hipertiroidismo. Portanto, há aqui uma série de coisas que têm que ser excluídas, não é? A partir de perceber se há de facto uma perturbação de comportamento alimentar. Não é baixo peso, não podemos logo assumir que tem uma anorexia, não é? Portanto, claro. É importante Não, e às vezes também nos aparecem o oposto, não é? O binge eating, por exemplo, na maior parte dos casos, os doentes são obesos. E às vezes podem vir com a ilusão que se passa alguma coisa, e se calhar é só uma obesidade sem qualquer sintomatologia. De binge eating. Sim. Exatamente. Portanto, Compulsiva. primeiro é preciso fazer essa triagem, não é? Depois os doentes são encaminhados conforme a patologia que têm e depois também, neste caso, neste hospital, e conforme a gravidade. Dentro da anorexia, o tratamento lá os doentes eram integrados em hospital-dia, a não ser que tivessem critérios de internamento, que são IMC é um índice de massa corporal, que o normal é entre 18,5 a 25 e calcula-se pelo peso. Pela relação entre o peso e a altura, e o peso. exatamente. Seria um IMC inferior a 14, vómitos incontroláveis, quando elas estão em ciclos que não conseguem parar de vomitar, quando o tratamento em ambulatório falhou, apesar de várias tentativas, quando há ideação suicida ou quando há complicações orgânicas graves, nomeadamente os desequilíbrios hidrolíticos, que o Manel já falou, que têm risco de arritmia e de paragem cardíaca. Sim. Quando não existia esta necessidade de internamento, os doentes eram acompanhados no hospital-dia e tinham um seguimento psiquiátrico quando havia necessidade para isso, quando havia outras comorbilidades psiquiátricas, porque, como a doutora Dulce Bossa disse muito bem, a anorexia não se trata farmacologicamente, mas sim com a intervenção psicoterapêutica, que neste caso, em Barcelona, era feita a vertente era cognitiva ou comportamental, e as doentes cada dia tinham uma abordagem diferente. Na segunda-feira, por exemplo, era ao espelho, em que elas eram confrontadas com a sua imagem. À terça-feira, por exemplo, havia a parte da distorção corporal, em que desenhava-se o contorno das doentes num papel de costas e depois elas tinham que dizer quanto é que achavam que media os seus ombros, a sua barriga, as suas ancas,
E depois sentavam-se e viam o que é que tinha sido desenhado e as medidas que elas achavam que tinham. É uma confrontação com a realidade. Sim, sim. Muito E era importante. muito interessante ver o grau de distorção que existia e como elas não tinham noção nenhuma disto. Aliás, eu lembro-me de um comentário que era muito frequente nas novas doentes do Hospital Dia, que eu fiquei fascinada a primeira vez que ouvi, que elas, ao entrarem, elas sentiam sempre que não estavam a fazer ali nada, que eram gordíssimas, as outras eram todas magérrimas, elas eram gordíssimas, o que é que elas estavam ali a fazer? Portanto, era realmente uma grande distorção corporal. Depois havia também grupos de reconstrução cognitiva, havia também os grupos só em que elas vinham com os diários alimentares e era feito a avaliação disso. Havia também grupo de pais, portanto, havia todo um dia com a nutricionista. Isto é uma abordagem diária, mas que Sim. não implica que as doentes estejam internadas a tempo inteiro. Não, é é um Elas internamento vão a casa. parcial. Exatamente, era um internamento parcial, das 9 às 3, em que as refeições eram todas vigiadas. Estas refeições também, elas tinham que comer tudo o que seria... tudo o que é posto à frente tem que ser ingerido. A água também é só dada com alguma cautela, digamos assim, porque é muito comum que estas doentes também ingiram muita água para, quando são pesadas, fingirem que têm um peso superior ao que têm. As idas à casa de banho também, pela Elas mesma criam razão. imensos truques aqui para Sim. também enganarem o médico, não é? Claro, tem que haver um repouso obrigatório. Depois, outra coisa que também é importante é que estas refeições, depois o período noturno depois fosse vigiado pelos pais também. Estas refeições, no caso destes doentes, devem ser sempre feitas em família para que haja alguém que controle estas refeições. Não é? Se as patologias que fossem identificadas fosse uma bulimia, também era feito um apoio em grupo, mas era semanal, em grupos só de bulimia nervosa, ou então, se fosse uma perturbação do comportamento alimentar sem outra especificação, era outro grupo diferente, ou então BINs, portanto isto era separado e os homens teriam... Isto é preferível ser separado para também o trabalho ser feito, o trabalho psicoterapêutico ser mais semelhante entre os grupos. E para elas também ser uma identificação entre elas, não é? E depois uma coisa que eu achava curiosa lá é que as doentes voltavam depois de terem alta, passado 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano e 2 anos. E era muito curioso para as doentes que estavam ainda doentes, não é? Verem pacientes 2 anos depois da alta, bem, magras, que era uma coisa que para elas seria impensável. Que era o medo de ficarem gordas, não é? Sim, a cura ser a gordura. com a possibilidade, com a esperança, não é? Aquilo era quase um confronto à esperança, para mim eu posso ficar bem. Finalmente, o outro grupo que existia era os homens, porque fazia mais sentido que os homens, apesar de, mesmo com patologias diferentes, com bulimia, anorexia, tivessem um grupo só para eles, porque a problemática seria diferente das problemáticas trazidas pelas mulheres. Raparigas, sim. Já em Santa Maria, isto modifica um bocadinho. Temos hospital de dia? Não, já existiu há alguns anos, mas desde que eu estou lá, há cerca de 11 anos, pelo menos já não existe. Existe, de facto, o internamento com as mesmas indicações que a Síria já tinha dito e a maior parte do tratamento é efetuado em ambulatório, em consulta externa. A consulta é aberta, portanto, qualquer pessoa pode se inscrever. E depois entrar, não é? A primeira consulta é uma triagem feita pela equipa dos psicólogos e depois é encaminhado para a consulta de psiquiatria e para a consulta de nutrição. Portanto, o tratamento lá é feito por uma equipa multidisciplinar, por vários psiquiatras, por psicólogos, por dietistas, por enfermeiros, por uma médica de medicina interna. As complicações, não é? Sim, exatamente, para gerir a parte metabólica. E, portanto, há uma articulação, portanto, conhecemos-nos todos e, portanto, há uma grande articulação para... Esta questão de vocês não terem área de referência, se calhar é importante também referir. Se calhar conseguiriam ter um hospital de dia se houvesse mais pessoas a trabalharem convosco e vocês recebem muita desta patologia de todo o país é referenciada para o vosso centro. Vocês são um centro de referência também. Existem outros centros no país que também existem outros núcleos de distúrbios de comportamento alimentar em outros pontos do país. Existe no Porto, existe também em Coimbra e, portanto, não é a única consulta específica para este tipo de patologia no país, mas de facto qualquer pessoa de qualquer ponto do país pode ir a esta consulta. Claro que isso depois inviabiliza parte do tratamento, porque ter um acompanhamento psicológico de alguém que vive no Minho e que é tratado em Lisboa não faz muito sentido. E, portanto, nós procuramos sempre, mesmo quando isso acontece, eu tenho alguns doentes que são do Algarve, de facto, e que procuro no Algarve, nas estruturas existentes nesse local, seja a nível do centro de saúde ou no hospital, no serviço de psiquiatria, que o acompanhamento psicológico seja feito lá com alguma regularidade, não é? E depois eu posso continuar a seguir dessa forma os doentes a nível da consulta de psiquiatria e de nutrição, muitas vezes também, porque tento
tentamos conciliar que as consultas sejam no mesmo dia, que é para não interferir muito no dia-a-dia e no trabalho e nos estudos. Por cima, quem vem de longe para estas consultas é ideal que consiga, de facto, ter a avaliação toda num só dia. Não é? Tentamos fazer sempre isso. Como disse a doutora Dulce, de facto o tratamento, existe uma grande componente psicológica e, portanto, é essencialmente a nível psicoterapêutico, principalmente na anorexia nervosa. Na bulimia nervosa, de facto, podemos... Os fármacos têm algum resultado maior, no no controlo das compulsões, alimentares. Utilizamos muitas vezes a fluoxetina, que é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Um antidepressivo, portanto. Sim, e muitas vezes também o topiramato. É importante também referir, como a Síria também já tinha dito, que de facto existem outras patologias comórbidas psiquiátricas frequentes nestes doentes. Perturbações depressivas, sejam unipolares ou bipolares, perturbações de ansiedade e, portanto, essas doenças também têm que ser tratadas. Senão não conseguimos também tratar a patologia no todo. Claro. Não podemos olhar só focar no facto do comportamento alimentar e, se calhar, muitas vezes isto a comorbilidade é isso mesmo, é ver a coexistência destas duas patologias e uma alimentar a outra. Não é? Exatamente. Consumo de substâncias nas bulímicas? Não é? Nas bulímicas, sim, é muito frequente. Portanto, naquelas pessoas que têm compulsões alimentares, também têm outro tipo de compulsões, nomeadamente para outras cravings, para outras substâncias que não sejam só os alimentos. Isto deve, se calhar, a alguns traços de personalidade diferentes também que estas doenças apresentam, não é? Sim, na bulimia é mais frequente encontrarmos traços impulsivos, de impulsividade, traços que frequentemente encontramos em perturbações de personalidade borderline, enquanto que na anorexia nervosa os traços são de maior rigidez, de maior obsessividade, perfeccionismo e, portanto, até muitas vezes, de facto, parecem perturbações obsessivo-compulsivas, só que como se limitam só à parte alimentar, portanto... A doutora Dulce dizia mesmo que às vezes a anorexia parece ter um caráter quase psicótico, de delirante, de ausência da realidade. E é verdade que às vezes os antipsicóticos também um bocadinho para ajudar a quebrar um bocadinho estas ideias. O que é curioso é que muita desta sintomatologia, quando não há comorbilidade, melhora só com a alimentação, Sim. não é? É o tratamento principal, é a alimentação. Portanto, ter um plano alimentar adequado e feito de forma individual para cada um dos pacientes. Que também não pode ser feito de qualquer maneira, não é? Porque a alimentação também tem que ser feita... queremos que os doentes engordem 250 gramas a 450 gramas por semana nos ambulatório, 1 quilo nos que estão internados, porque senão podemos ter o síndrome de reabilitação. E podemos ter edemas benignos, mas que ainda assim têm algumas complicações associadas a uma Portanto, até isto tem que ser, não pode ser só começar a comer. Claro. Sim, e acima de tudo é isto, não é engordar, é ganhar peso, não é? E mesmo isso, antigamente, estes doentes muitas vezes faziam alimentação parentérica e tal, isso já se sabe que não está indicado, tem que haver uma reestruturação da alimentação, elas têm que voltar a aprender a comer e não a engordar. E acima de tudo o que também dizias, a reestruturação cognitiva, não é? Destas ideias, porque até pode-se tentar alimentar, como tu dizias, através da alimentação parentérica, mas se as ideias estiverem lá todas, isto recai de novo e voltamos ao período de emagrecimento. E é claro que com a recuperação do peso, muitas destas ideias acabam por melhorar. Como já tínhamos dito há pouco, portanto, o estado de desnutrição, de inanição, faz com que estas ideias se tornem mais obsessivas. O facto de haver um ganho ponderal, portanto, há um reequilíbrio fisiológico e faz com que estas ideias também se dissipem um bocadinho. Mas claro que acho que sempre com uma intervenção psicológica associada. Sim, é muito importante. Esta parte da reestruturação da cognição também. Mas, por exemplo, exatamente por isso que o Manel está a dizer, as doentes quando estão internadas com peso muito, muito baixo, não se começa logo com a psicoterapia, porque não se consegue chegar lá. Cognitivamente não é possível fazer nada naquela fase ainda. Portanto, tem que haver, de facto, um aumento de peso para que seja possível depois uma intervenção psicoterapêutica. Claro. Até porque, se mantivermos estes fatores de manutenção da doença, portanto, há maior risco de recaída e de progredir para uma evolução mais crónica. Em termos de prognóstico destas doenças, são doenças que também a intervenção precoce é sempre essencial e às vezes não é fácil para a família também aperceber-se disto e sinalizar a situação para iniciar a intervenção. Acredito que a continuação dos sintomas e o agravamento pior o prognóstico. Alguns casos de anorexia nervosa acabam por evoluir para bulimia, não é? Portanto, depois de um estado prolongado de desnutrição e de passarem fome durante tempo, quando começam a comer, muitas vezes há um descontrolo na forma como se alimentam, havendo compulsões alimentares. E, portanto, muitas vezes há esta passagem de uma doença para a outra, bulimia nervosa, muitas vezes também pode acontecer o contrário, embora seja menos frequente.
cerca de 1/3 dos casos de anorexia nervosa acabam por ficar bem, um estado de cura. Outro 1/3 acaba por melhorar significativamente mantendo alguns receios em relação ao peso e ao corpo e à forma como se valorizam através do peso e do corpo e da forma corporal. 1/3 acaba por evoluir para a cronicidade. Na bulimia nervosa, de facto, o prognóstico é melhor, porque como eles querem perder peso e, portanto, precisam de ser reeducados novamente na alimentação, aceitam muito mais facilmente do que os doentes com anorexia. Há uma maior motivação para o tratamento. Portanto, Porque também não há uma restrição tão marcada, não é? Sim. Então é mais fácil reintroduzir uma dieta, não dieta, uma alimentação normal. E também não há ideias tão rígidas e tão obsessivas. Porque eles querem um peso que, no fundo, é um peso que seja saudável, Sim. enquanto que na anorexia eles querem um peso que não é saudável. a distorção das ideias Sim. é muito maior. Muito bem. Síria e Manuel, muito obrigado pela vossa presença hoje. Acho que foi super enriquecedor falarmos aqui sobre doenças de comportamento alimentar, esta patologia que é, de facto, muito grave. Antes de me despedir de vocês, vou-vos apresentar alguém que também, tal como eu, representou Portugal, neste caso o antigo judoca Nuno Delgado, que foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos. Ele pertence ao grupo restrito de atletas portugueses a serem medalhados numa edição dos Jogos Olímpicos e encontrou no judo a modalidade que mudou a sua vida para sempre. Estamos a falar de Nuno Delgado e estamos aqui no seu dojo para conversar um pouco com ele. Porquê o judo e porquê é que esta modalidade mudou assim tanto a sua vida? Olha, porque o judo? Porque não? Na altura em que eu comecei, com 6 anos de idade, não tinha conhecimento da modalidade, como muitos dos portugueses, e felizmente que descobri um desporto que vai muito para além daquilo que é a competição e a prática de exercício e saúde. É uma modalidade que nos preenche, que nos transforma, e já são mais de 30 anos deste amor à primeira vista. O Nuno representou Portugal ao mais alto nível, como todos sabemos. O que é que se sente nesses momentos em que se representa o nosso país ao mais alto nível? Bom, no fundo é um concretizar de um sonho, e eu penso que não são muitas as pessoas que têm essa oportunidade de conquistarem o seu sonho maior, digamos assim, mas é também um momento de partilha com todos aqueles que nos ajudam a construir essa jornada, e foi esse um pouco o flashback que eu vivi no momento da conquista da medalha. Foi relembrar-me de todos os momentos difíceis e os momentos mais fáceis, mas acima de tudo as pessoas que nos ajudaram a lá chegar. O que é que os Jogos Olímpicos têm de tão especial e concretamente ganhar a medalha que muda completamente a vida de um atleta? Bom, na verdade, os Jogos Olímpicos são a maior competição do nosso planeta. É uma competição que só acontece de 4 em 4 anos, que reúne praticamente todas as principais modalidades da atualidade e que é também um fenómeno cultural fortíssimo, com o promover do espírito olímpico, da solidariedade, da ética, de todos os valores que nos fazem seres humanos. Por todas essas razões, toda a gente vibra quando chega à altura dos Jogos Olímpicos, e é uma competição que vai para além daquilo que é o ponto de vista desportivo. E Portugal vai dando os seus passos, vai fazendo o seu crescimento para que também tenha uma palavra a dizer nesse palco olímpico. Para terminar, Nuno, para quem lhe perdeu um pouco o rastro desde que acabou a sua carreira desportiva, o que é que faz atualmente? Dedica-se a ensinar outros jovens a prática do judo, é isso? No fundo, a minha vida está aqui. Este é o dojo da Escola de Judo Nuno Delgado. Este é o principal centro dos 30 que desenvolvemos. Nós tentamos passar esta mensagem que estávamos aqui a falar através da prática do judo, e não só, de outras modalidades como o hip-hop, o balé, Krav Maga, e chegamos às escolas, que eu acho que é o sítio onde estão os campeões, onde estão os futuros campeões não só para o desporto, mas também para a vida, e tentamos oferecer-lhes também a formação profissional, porque achamos que o percurso desportivo por si só é insuficiente, ou seja, deve haver sempre aqui uma preocupação de formar alguém para ser um jovem ativo na sociedade. Faz muito mais do que formar jovens e ensinar-lhes aquilo que é a modalidade de judo, não é? É muito mais do que isso, é uma componente formativa, uma componente de superação e também de próprio conhecimento e autoconhecimento dos jovens, é isso? Bom, tocou nas palavras-chave da Escola de Judo: a superação, o autoconhecimento e a solidariedade.
Nós temos programas, temos 3 níveis de programas, um programa escolar na escola primária que funciona em 4 municípios e já envolve cerca de 3.000 crianças, e é um programa gratuito que lhes abre a porta, digamos assim, para esses ensinamentos. Depois cativamos para um programa de 10.000 horas de treino nos nossos centros de competição. Temos vários atletas que se estão a preparar e com olhos e com sonhos para chegarem aos Jogos Olímpicos. E, finalmente, a partir do secundário, tentamos cativá-los para que eles façam uma formação profissional e que tenham o título de treinador de judo, que é um primeiro passo para eles entrarem no mercado de trabalho. Esta foi a primeira medalha olímpica para o judo português, à qual seguiu a medalha de bronze da Telma Monteiro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Despeço-me de todos e conto consigo para a próxima semana em mais um Histórias Clínicas. Até lá!